Hello, everybody. Good morning. Welcome. Estamos aqui com mais uma transmissão de Aprender com Prazer, a nossa quarta aula ao vivo aqui de Aprender com Prazer. Estamos aí na metade do nosso ciclo de aulas abertas, gratuitas. Quem está acompanhando desde a primeira aula, thank you. E parabéns também pela sua constância, pela sua perseverança. E ainda temos muito nessa metade ainda de ciclo que está para vir, para aprender. Eu sou Daniele de Deus, sou professora e idealizadora do Mindful English. Essa escola, essa metodologia de aprender inglês com consciência. Então, estamos aqui, né, hoje para ter a nossa quarta aula de Aprender com Prazer. O propósito de Aprender com Prazer é, primeiro, entregar essas ferramentas e explicar de forma simples, né, simplificada, descomplicada, a estrutura básica da língua inglesa, para que vocês que estejam aqui nos acompanhando possam entender essa dinâmica da língua inglesa, de organização e de estruturação, e entender como estruturar as ideias e a mensagem para transmitir em inglês. Também disponibilizar ferramentas e técnicas para que vocês consigam desenvolver autonomia no desenvolvimento e na evolução de vocês dentro do processo de aprendizado de cada um, que pode ser inicial, que pode ser já avançado, né? Pessoas que querem continuar se aperfeiçoando, mesmo não estando fazendo aulas regulares de inglês. Então, a nossa ideia também é emancipar os alunos e alunas e também disponibilizar para você que não é aluno e aluna essas técnicas. E, como diz o nome das nossas aulas, Aprender com Prazer é também mostrar como é possível a gente estudar e aprender algo novo a partir dessa mentalidade de que a gente consegue se divertir e trazer essa nova demanda de estudo para dentro da nossa rotina com leveza e alinhar isso, encaixar isso, implementar isso no nosso cotidiano através do nosso próprio olhar, do nosso dentro do que é a rotina e o que é o bem-estar e o que é o prazer para cada pessoa, né? Então, essa autonomia também é uma autonomia para escolher de que forma que eu vou desenvolver essa habilidade, priorizando ainda a leveza e o prazer disso.
Então, poder fazer essa escolha, a escolha das práticas que eu vou exercitar para desenvolver essa habilidade. E isso é possível, isso é muito personalizável, né? A gente pode adaptar as práticas e colocar elas de uma forma, se a gente entender todas essas ferramentas que eu estou ensinando aqui nesses dias, se a gente entender isso, a gente pode, você mesmo pode ir adaptando, readaptando e escolhendo como você vai implementar isso na sua rotina, no seu cotidiano e não deixar de estudar, de praticar, de continuar se desenvolvendo na língua inglesa, ok? Então, recadinhos, né? Dúvidas, comentários, qualquer coisa, se por exemplo a conexão falhar aqui, tudo aqui no chat do YouTube, ok? Então a gente vai ter um material, como nós estamos tendo em todas as aulas. Esses materiais estão sendo entregues lá no grupo do WhatsApp de Aprender com Prazer. Eu vou colocar aqui de novo, como eu fiz na aula passada, o link na conversa. Então, quem caiu aqui direto no vídeo no YouTube, pode entrar no grupo, que lá a gente tem os materiais das aulas. Como eu falei, essa é a nossa quarta aula. Então, just a minute. Então, essa é a nossa quarta aula. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a aula 1, 2 e 3 estão disponíveis abertamente no canal do YouTube, assim como os materiais também estão disponíveis lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você ficar aqui só pelo YouTube, você consegue assistir as aulas, mas sem receber esse material didático. Se você quer o material didático, daí você tem que entrar nesse link que eu coloquei aqui no chat, ok? Alright, very good. So, any questions? Alguma coisa antes da gente iniciar? Ok, so first we start with our meditation. Então a gente sempre inicia as nossas aulas com a meditação. Quem já fez aula 1, 2 e 3 sabe que a gente tem a meditação inicial. Alright? Vou pedir para você se sentar de forma alinhada, confortável, afastar os ombros das orelhas, relaxar os ombros, abrir o peito e fechar os olhos. Eu vou conduzir essa meditação em inglês, mas não se preocupe, se você não entender alguma coisa, o mais importante é estar receptiva, receptivo, para a gente ir também absorvendo a linguagem pelos nossos outros canais de aprendizado, pelo nosso inconsciente, pelos nossos poros, né? Então, como seres orgânicos, vivos, existem muitas formas pelas quais a gente absorve o conhecimento. Então, confiar em toda essa inteligência original, integral do seu ser, porque a gente vai trabalhar com todos os pontos, vai dar possibilidades de todas as suas inteligências, todas as formas com que você absorve o conhecimento. A gente vai contemplar o raciocínio lógico, todas as explicações que a mente precisa. Mas agora, durante a meditação, é esse momento de apenas se entregar e fluir
dentro dessa condução, ok? So with the eyes closed, inhale and exhale. Expand your chest, relax your shoulders, relax your eyes, and connect to your breath, inhalation and exhalation. Notice how you were feeling, what sensations come. How can you perceive the environment where you are and how it embraces you, how all the stimulation is embracing you, and how you can feel it through your senses, your perception, now that your sight is closed. Notice how you feel in all your aspects, your physical body, the level of your energy, your heart of emotions, and your mind and thoughts. Take some time to perceive through sensation. As you do so, feel as if you had stopped the time, like pressing the pause button, and the time stops for a while. And the only thing you can feel now is your inner movement, the movement of your breath flow, your heartbeat, your blood flowing through your vessels throughout your body. So connected to the sensation of inner movement, of this inner life that inhabits you. Notice this exchange of energy through the breath. And as you exhale, you can release to the cosmos all that you don't want and need with you. And as you inhale, you receive with the open heart this new prana, this new energy of life that the universe is sending to you. Allow it to touch all your cells or all your organs and systems. Allow it to touch your brain and bring all the qualities you need to bring you vitality, strength, stability, love, kindness, and self-compassion, clarity, calmness, and focus. And breathe, feeling, resting in the sensation. Allow yourself to receive. And then slowly you start coming back and open your eyes again. Very good, people. So we continue and let's go to our material. Então aqui no início
nosso primeiro slide do material, a gente vai rever os princípios para quem já assistiu às outras aulas, já sabe um pouquinho do que se trata. Então, os princípios são mentalidades que eu gosto de reforçar no início das nossas aulas, que a gente se relembre ao longo da aula, ao longo dos exercícios e que, se possível, de preferência, se lembre sempre, em qualquer momento que tiver tanto estudando inglês ou que tiver se comunicando em inglês, né? Que tem a chance de se comunicar em inglês. Que essas crenças, elas sejam mais fortes do que antigas crenças que te limitam de se comunicar com fluidez, com confiança, ok? Então, vamos lá aos princípios rapidão. Então, o princípio number one, focar no que entende. Então, aqui a gente vai primeiro olhar tudo o que a gente entende, o que a gente consegue entender, o que a gente consegue extrair de informação em inglês, antes de olhar para o que não entende. Então, a gente vai buscar o que entende. Number two, inglês para construir pontes e não muros. Então, essa ferramenta é como uma ferramenta de construção mesmo. A gente pode construir um muro com a língua inglesa que vai nos dar limitação, né? Vai nos impedir de acessar oportunidades, lugares, pessoas. Ou a gente vai construir pontes para nos conectar a essas oportunidades, a esses lugares, a essas pessoas. E isso tudo começa primeiro da forma com a que a gente enxerga essa ferramenta. Então, aqui no Mindful English, a gente enxerga o inglês como uma ferramenta para construir pontes, para conectar, não para nos limitar, para nos impedir de nada. Então, a gente sempre vai buscar as formas que hoje essa linguagem pode nos conectar, ok? Não vamos focar nas formas no que ela nos limita, alright? 3. Todos temos direito à informação e conhecimento. Então, um princípio complementa o outro, certo? Então, o inglês vai nos conectar e por isso nós temos direito à informação e conhecimento, todos temos. Então a gente vai buscar sempre o que entende para revelar a mensagem, para revelar a informação, para revelar o conhecimento, porque é o nosso direito intrínseco acessar essas informações e esses conhecimentos se eles estão aí no mundo. Então a gente vai buscar com as ferramentas que tem hoje, como a gente vai se conectar a essa informação, a esse conhecimento e vai focando no que entende. Então a gente volta, né, lá pro número 1, uma coisa vai complementando a outra. 4, focar na mensagem. Então, obviamente, a gente vai sempre buscar, e esse é até o meu papel, a minha função aqui como professora, buscar o aperfeiçoamento, falar, usar esse código da melhor forma possível, da forma mais certa possível, mas a gente vai focar na mensagem. Então, o que é mais importante? Entregar a mensagem. E se hoje a gente tem algumas ferramentas para entregar essa mensagem, a gente vai usar elas. A gente não vai deixar de entregar a mensagem porque as nossas ferramentas não estão perfeitas, porque a gente não fala perfeitamente. Então a gente vai sempre focar na mensagem. E vocês vão ver que essa mudança de foco, de ponto de vista,
faz com que nos ajude a ter mais confiança, mais entrega, mais presença e conexão, fazendo com que a gente saia do modo vergonha, nervosismo na hora que a gente tenha que falar inglês. Então isso nos ajuda a sustentar esses momentos em que a gente precisa se comunicar, porque a gente não está preocupados, né, com a nossa mente ali nos observando, nos julgando, se a gente está acertando ou errando. A gente está focados em entregar essa mensagem e então por isso a gente está conectados à pessoa que está recebendo isso. Então existe todo um lugar em que a gente traz a presença, né, para esse momento. É como um resgate, a gente une a nossa mente ao nosso corpo. Sabe esses momentos em que a gente precisa fazer alguma coisa, seja falar em público, seja falar em inglês, e a gente tem vergonha, e é como, para mim, é muito perceptível isso, acontece muito, é como se a minha mente começasse a se descolar do meu corpo e eu ficasse assistindo de cima, eu lá tentando executar, mas a minha mente tá aqui. Então eu fico sofrendo e me esforçando e ao mesmo tempo me julgando, me criticando ali, observando tudo que eu tô fazendo de errado. Então a gente quer que a mente volte pro corpo. Então a gente tem todas as ferramentas disponíveis ali pra gente acessar. Porque quando a gente está nessa separação, a gente não tem as ferramentas. E, inclusive, o nosso cérebro tem um mecanismo que quando a gente tá com vergonha, com medo, quando a gente ativa o sistema nervoso simpático, um mecanismo de luta ou fuga, né, de estresse, a gente desliga o nosso acesso de uma parte importante do cérebro onde a gente guarda as memórias, ou seja, o nosso vocabulário, a nossa habilidade lá de falar inglês fica, sabe, aquele branco que todo mundo conhece, já viveu e que é meio do inconsciente coletivo, me deu um branco, é esse lugar. Então, focar na mensagem vai ajudar com que a gente volte para a presença, integre esses todos os nossos aspectos para estarem aqui alinhados, presentes, para fazerem o que a gente tem que fazer, que é entregar a mensagem, ok? E também outra ferramenta de fazer essa integração, hoje eu tô com a palavra entregar e integrar, elas estão dando trava-língua. Então, quando a gente tá mais não é preocupados, mas mais interessados em se divertir, em se experimentar, e a gente dá esse espaço para o erro como se fosse uma brincadeira, porque na verdade tudo que a gente está aprendendo é um treino, é uma brincadeira, né? Tudo que a gente aprende com mais leveza, demandando de si mesmo menos perfeccionismo, né, menos julgamento consigo mesmo, a gente consegue desfrutar mais e por isso se divertir mais e por isso sorrir mais e por isso ter mais prazer e ser mais feliz. E, gente, isso é uma escolha para qualquer coisa na nossa vida, né? É um olhar e principalmente para qualquer coisa que a gente está querendo se desenvolver. A gente escolhe se colocar nesse lugar de eu quero desenvolver uma habilidade e se colocar nesse lugar de desenvolver uma habilidade que se quer é um grande presente para a gente mesmo, né? Todas as vezes que a gente se coloca em lugares e na possibilidade de aprender e evoluir, a gente está fazendo um super bem para nós mesmos, né? Então
Realmente a gente está se presenteando, então desfrute desse presente que você está se dando, né? Saia desse lugar de rigidez, de autocobrança, que enfim podem ter sido motivados por inúmeros fatores na vida de cada pessoa, e isso é um autoconhecimento, um aprofundamento terapêutico que cada pessoa tem que fazer, mas também pode ser feito, pode ser realizado, transformado com essa vontade de, quando a gente se coloca num processo de desenvolvimento de alguma habilidade, conscientemente a gente escolhe transformar isso e desfrutar. Se permite, principalmente para nós mulheres, e a maioria das minhas alunas são mulheres, justamente porque eu trago muito desse olhar, né? E a gente é cobrada muito de executar muito bem as coisas, porque os nossos espaços, né, na sociedade já são menores, já são mais. Já existe mais luta para conquistar, então a gente se sente nesse lugar de estar sempre provando algo, né? Provando quão boas somos. Então, às vezes a gente fica nesse lugar rígido e mesmo que seja algo que a gente tenha escolhido fazer por nós mesmas, como desenvolver uma habilidade como a língua inglesa, a gente fica nesse lugar em que de rigidez em que a gente tem que já saber e sair fazendo perfeitamente. E não, se permitam errar mesmo, desfrutem desse processo, se divirtam. Vocês vão ver que o resultado, né, conquistar a fluência na comunicação chega muito mais rápido e muito mais natural quando a gente se permite esse espaço de erro, de ser aprendiz como uma criança, de levar isso com mais leveza. E a leveza não é falta de comprometimento, não é falta de disciplina, não é falta de constância. Então eu trago, né, sempre esses aspectos, esses valores que para aprender uma habilidade a gente precisa determinar uma constância. Nada melhor do que implementar na nossa rotina. E para implementar na nossa rotina, a gente precisa de uma certa disciplina. Mas a rotina, a disciplina não é nem chata, nem rígida, porque a disciplina ela vai determinar um novo hábito para determinar essa constância necessária para ir construindo essa habilidade justamente no aqui e agora, no momento presente, pouco a pouco, né? Às vezes a nossa mente nos engana, tenta nos enganar de que a preocupação ela é necessária para a gente construir qualquer coisa. Mas na verdade, o que é necessário para a gente construir qualquer coisa é estar nesse momento presente construindo aqui e agora. Então, como a gente faz para construir aqui e agora? A gente cria, né, essas práticas que vão aumentando cada vez mais nosso conhecimento e a nossa desenvoltura para essas habilidades, tá? Então, o meu objetivo aqui também é ajudar vocês a construírem essas práticas pessoais, possíveis, leves, divertidas, que se encaixam na vida de vocês nesse momento e que tragam prazer, né, ao invés de trazer sofrimento, ok? Então, vistos os nossos princípios, a gente vai para o nosso conteúdo da aula de hoje. Ok.
So today we are going to see some common verbs. Então a gente viu como fazer a conjugação no simple present, essa estrutura básica, né? Principal do inglês, primeira estrutura, né? Por isso que ela é a base, porque ela tem uma dinâmica, uma organização, uma lógica. Então, quando a gente entende essa lógica, fica muito mais fácil de depois a gente entender outras estruturas necessárias da língua. Então, a gente vai usar esses verbos aqui que são conjugados daquela forma que a gente viu na segunda aula, ok? So first, let's repeat. So again, I read, you repeat, ok? Eu leio, você repete depois de mim. Eu vou dar um tempinho para você conseguir repetir. Eu não tô te ouvindo, mas repita em voz alta, por favor, porque é muito importante você se ouvir, é muito importante você usar o seu aparato vocal para você entender a anatomia da linguagem. Você precisa exercitar, precisa usar a sua boca, a sua língua, precisa se ouvir, ouvir como o som sai, ouvir inclusive o que você tem dificuldade em pronunciar, porque cada língua, cada linguagem tem a sua anatomia própria, ou seja, seu movimento, a forma que a gente posiciona a língua, a boca para o som ser projetado e sair. Então, mudar de um idioma para o outro, né? Aprender a falar em outro idioma precisa dessa prática. Então, não economiza. Não economiza em falar inglês. Eu digo isso sempre para os meus alunos. Quando a gente tem algum exercício e eles, né? Eu vejo que estão fazendo uma leitura, alguma coisa assim, meio mais ou menos quase desistindo, assim, tipo, como se não precisasse falar. Eu digo, por que você está economizando de falar inglês se você está fazendo essas aulas aqui porque você quer falar inglês? Você acha que economizar de falar inglês vai te ajudar a falar inglês? Você tem que agarrar toda e qualquer oportunidade que você tiver de falar inglês. Toda e qualquer agarra, aproveita. Quando te derem uma chance de falar inglês, agarra isso. Porque algumas pessoas têm a oportunidade de falar inglês diariamente, mas muita gente não tem essa oportunidade. Então, toda e qualquer oportunidade que você tiver, aproveita, porque cada oportunidade vai te ajudar a fortalecer essa habilidade. É uma prática, é um treinamento. Quanto mais a gente exercita algo, melhor a gente fica. Para eu chegar nesse nível de conhecimento da língua inglesa e também de capacidade de me comunicar nela, claro que eu como professora, eu estudei muito a fundo e por muitos anos e exercitei ensinar essas regras, essas estruturas, né? Mas também são muitos anos falando, tentando falar, tentando me comunicar. E foram muitos anos até sentir que eu realmente conseguia me comunicar muito bem. Foram muitos anos para acreditar que eu conseguia me comunicar bem. Foram muitos anos para, além de acreditar, na hora em que eu ia me comunicar, eu me senti confiante e tranquila, relaxada o suficiente para me comunicar muito bem. Então, quanto mais tempo ali mesmo no campo, né, em campo, com a mão na massa, quanto mais tempo exercitando, mais chances da gente aperfeiçoar isso, né? Então aproveita a sua oportunidade, ok? Então
Falem em voz alta para toda a vizinhança agora ouvir. Alright? So let's go. Repeat. Live, have, drink, want, like, work, speak, write, go. Ok? Então, lembrando, quando esses verbos estão no infinitivo, eles estão com o to na frente. Aqui eles estão na forma básica, que é quase a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, quando eu quero dizer morar, comer, dentro de uma estrutura, eu tenho o to na frente. Quando a gente vai conjugar, a gente tira esse to. Então, aqui eles estão na forma básica, ou seja, estão soltinhos, né? Não estão dentro de estrutura nenhuma. Então, vou passar a tradução. Todos esses verbos, então, poderiam ter esse to na frente. Poderia ser to live, to have, to drink, to want, ok? Gente, lembrando que qualquer dúvida mesmo, dúvida em relação ao que eu estou falando do conteúdo da língua, não se sintam envergonhados, ok? Perguntem aqui embaixo. Quem está ao vivo, aproveita que eu estou aqui para responder essas dúvidas em relação ao conteúdo que a gente está vendo aqui em aula, tá? Então, vamos lá para as traduções. Live, viver, morar. Have, ter. Drink, beber. Want, querer. Like, gostar. Work, trabalhar. Speak, falar. Write, escrever. Go, ir. Ok? Agora, a gente vai ir para essas frases que estão aqui embaixo. Então, em cada letra, a gente tem 3 frases. Elas estão separadas por esse hífenzinho, tá? Então, eu vou ler todas elas and you repeat. Letters, emails, to all my friends every year. Letra B. At the office, at school, from home. Letter C. Home, downtown, to school, to church, to the bank, to the post office, to the gas station. Station saiu com S a mais ali. Letter D. Water and ice, beer, juice. Letter D. No, E, sorry. A dog, a house, kids. Letter F. Downtown, in Garopaba, in Brazil. Esse Garopaba tá aí porque I live in Garopaba, então eu sempre coloco Garopaba ali. Ao invés de colocar qualquer outro lugar, eu coloco Garopaba, o melhor lugar do mundo. Ok, letter G. To go to the beach. My family. To practice sports. To study more. To travel abroad. A new computer. English. With my mother. To language. Ok. Eu vou dar as traduções dessas frases, mas eu vou dar antes 30 segundos para vocês darem uma olhada, assim, né? Aquela coisa do scanning, e extraírem as informações que vocês já sabem, o que vocês conseguem adivinhar como cognato, o que vocês conseguem
adivinhar porque acham que já sabem, que já viram, que vocês têm certeza que sabem, tá? Então, 30 seconds. Dá uma olhada aí nessas frases e vai extraindo o significado. Não precisa escrever nem nada. Se quiser falar em voz alta, pode falar. A gente já vai ver a tradução de tudo juntos. Okay, so let's continue. Very good. Vamos traduzir então. Letters, cartas, ou letras também, mas nesse contexto aqui vão ser cartas. E-mails, e-mails. To all my friends every year, para todos os meus amigos todos os anos. Letra B, at the office, no escritório. At school, na escola. From home, em casa. C, home downtown, em casa, no centro. To school, to church, para escola, para igreja. To the bank, to the post office, to the gas station, para o banco, para o correio, para o posto de gasolina. D, água e gelo, cerveja, suco. E, um cachorro, uma casa, crianças. Downtown, no centro da cidade, em Garopaba, no Brasil. G, ir para a praia, minha família, praticar esportes. Letra H, estudar mais, viajar para o exterior, um computador novo. Letra A, inglês com minha mãe, 2 línguas. Ok, agora que vocês já sabem os significados desses common verbs e que vocês sabem os significados das frases, vocês vão relacionar um número a uma letra. Para isso acontecer, esse verbo ele tem que encaixar perfeitamente nas 3 formas, nas 3 frases. Então, por exemplo, na letra A, tem que encaixar em letters, tem que encaixar em e-mails e tem que encaixar to all my friends every year. Ok? O significado. Como se eu estivesse construindo uma frase. Ok? Alguma dúvida? Então, eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso. Ok? Qualquer dúvida, comenta aqui no chat. 2 minutinhos então. Algo bem importante é que vocês não fiquem muito travados nisso, sabe?
façam meio que por eliminatória. Se em uma vocês não conseguem encaixar, vai para a próxima. E que justamente tá fazendo esse exercício agora, antes de eu ensinar algumas coisas, é para vocês irem com essa forma meio intuitiva. Aquilo que eu sinto que encaixa, aquilo que parece, aquilo que soa bom. Então a gente também vai treinando e vai aprendendo a confiar, porque existem lugares em que a gente guarda o nosso conhecimento, que a gente aprendeu há um tempo atrás, que a nossa mente lógica não tá acessando, mas que a gente sabe. Então, fazer isso de tentar mesmo não tendo muita certeza, mas ir confiando, dando esse voto de confiança no que eu acho que vai fortalecendo o nosso acesso a esse conhecimento, né? Ok? Então vamos lá. 2 minutes.
Okay? Very good. All right, so now we are going to correct the sentences and the verbs, and I'm going to tell you some details. Então, eu vou falar sobre alguns detalhes relacionados a esses verbos, a essas frases, e por que elas se encaixam, tá? Algumas são mais óbvias, outras nem tanto, mas existe sempre um porquê. Alright, então, let's see. Here. Just a minute, people. Alright, então vamos lá. Live. Então, number one, live ficou em I live downtown, I live em Garopaba, I live in Brazil. Ok. Então, live, viver ou morar. Quando eu quero dizer morar em, então vai ser sempre essa preposição, o in, ok? Para alguns lugares, poucos lugares, vai ser o in the, como in the United States. Mas a maioria das cidades, países, estados vai ser in. O downtown é uma palavra que nunca vai ter preposição. Então, eu posso dizer tanto live downtown quanto go downtown, vai ser sempre direto. Daí é uma questão da própria palavra, do downtown, tá? Anotem no caderno de vocês esses detalhes, essas coisinhas, porque elas são sempre boas de a gente ir retomar quando vai revisar alguns pontos, tá? São uns detalhes que é bom a gente dar uma revisada e voltar neles, né? Ok. Number two, have, ter. Então, I have a dog, I have a house, I have kids. Ok. Alright? Quando eu quero dizer eu tenho que fazer algo, daí eu vou dizer I have to. Esse to vai abrir para outro verbo. Então, I have to do, I have to go. Ok? Então, ter que, esse que não vai existir, ele vai estar intrínseco, vai estar ali dentro do to, do verbo no infinitivo. I have to go, ok? Então, anotem isso também, que ter que é have to. Alright? Tá, então o number two ficou com a letter E. Number three, drink. Ficou letter D. Water and ice, drink beer, drink juice. Nenhum detalhe aqui no drink. Number four, want. I want to study more, to travel abroad, a new computer. Então, aqui eu tenho querer fazer alguma coisa. Quando for querer fazer, né, vai puxar um verbo no infinitivo, então eu tenho que ter sempre esse to. Então, I want a mesma coisa com o need, precisar. I need to study, I need to travel, ok? Like. I like to go to the beach, I like my family, I like to practice sports. Então, gostar de, em português, né, tem esse de. Em inglês, a gente não vai ter de nenhum, vai ser direto sempre. Então, gostar de algo já tá dentro desse like. Então, I like my family, né, eu gosto da minha família, já tá dentro desse like. Então, vai ser sempre direto. I like something. Se for um verbo que vier, então a gente tem uma regrinha que esse verbo vai ser com ing. Mas a gente não vai entrar nessa regrinha ainda. Então, a gente pode usar no infinitivo. I like to go to the beach. Então, eu gosto de ir para a praia. I like to practice sports. Eu gosto de praticar esportes.
ok? Number 6, work. I work at home, at the office, at school e from home, ok? Trabalho no escritório, trabalho na escola e trabalho de casa. Também poderia ser at home. Aqui eu coloquei, eu escolhi o from home para a gente ter essa opção também de entender que eu também posso usar esse from quando eu estou me referindo que a pessoa não necessariamente o trabalho dela é em casa, mas ela trabalha de casa, né? Pode trabalhar de casa, como um home office. Ok? Depois, speak. Speak English, speak with my mother, speak two languages, alright? 8. Write, escrever, write letters, write emails e write to my friends every year. Aqui o detalhe importante é que o write to, é sempre escrever para, sempre write to, assim como ler para. Então, podem anotar isso. Lembram daquilo que eu falei na última aula, que é a preposição que acompanha o verbo? Então, nem sempre vai funcionar uma tradução literal, por isso a gente tem que aprender qual preposição acompanha aquele verbo. Então, o right vai ser o to. E o go, a gente tem aqui 3 possibilidades. Go home downtown, go to school to church, go to the bank, go to the post office, go to the gas station. Então, a regra do ir para, esse para em inglês, vai ser to the para quase todos os lugares, como to the bank, to the post office, to the gas station, poderia ser to the supermarket, to the square, ok? Quando a gente estiver falando de school e church, que é escola e igreja, a gente vai cortar o the, então vai ser só to. Go to school, go to church. E quando a gente estiver falando de casa e centro da cidade, vai ser home ou downtown. Go home ou downtown. Direto, sem to e sem to the. Ok? Isso é bem importante e é bem importante exercitar falando. Por isso que daqui a pouco eu vou dar a instrução do exercício falado que vocês vão fazer com esse exercício, essas frases e esses verbos. Ok? Any questions? Alguma dúvida até aqui? Alright, então agora a gente vai. Aqui a gente tem esse lembrete que eu já falei, né, enquanto a gente estava vendo, que então existem as preposições específicas que acompanham a cada verbo. Então, por exemplo, lá no like, mesmo eu usando a preposição de em português, o like não tem preposição em inglês, então é direto, ok? O write, escrever, escrever para, esse para é sempre to. O para também poderia ser o for, mas aqui no caso do write é sempre to, assim como o read vai ser sempre to, ok? Outro caso, lá dos... o go, ir para, então esse para pode ser o to the para quase tudo, pode ser só o to para school, church, e pode não estar ali em inglês, mas ele vai estar no significado. Então, go downtown é ir para o centro, porque a gente fala ir para o centro, né? A gente não fala ir centro. Então, esses cuidados que a gente tem que ter na tradução e que isso está relacionado a entender, então, que em inglês vai ter esses verbos que vão ter essas preposições e a gente adapta para os verbos de acordo com as preposições em português, não vai ser uma tradução literal. Ok, então o exercício de vocês, o homework, vai ser construir oralmente pergunta, resposta e resposta na third person. Como isso? Então, eu quero que vocês usem somente o que está aqui. Não é para inventar coisa, não é para adicionar coisa, não é para misturar da forma que não foi encaixado aqui. Então, é justamente isso está estruturado para que vocês possam fazer essas perguntas e essas respostas e que não vai sair nada de controle, porque não vai ter ninguém corrigindo vocês em relação ao uso da preposição ou não, se está certo.
Então, vocês seguindo esses modelos aqui garantem que vocês estão repetindo coisas certas, além de vocês estarem exercitando o uso correto dessas preposições que vão unindo esses verbos ao complemento da frase e assim a gente vai aprendendo a estruturar, ok? A unir os vocabulários. Então, por exemplo, vou pegar lá, eu olho, vou escolher o verbo write, já vou escolher algo que foi usado com write e vou fazer uma pergunta. Do you write letters? Eu mesma vou responder ou na afirmativa ou na negativa. Yes, I write letters, or no, I don't write letters. Eu mesma vou repetir o que eu disse, só que mudando para third person, para he, she ou it. Então eu vou dizer she writes letters, or she doesn't write letters. Então, lembrando, né, na afirmativa, again. Okay. Na afirmativa, no simple present, para he, she, it, eu coloco S no verbo. Na negativa, eu coloco doesn't. Então, S está lá no verbo auxiliar. Por isso, ele não vai mais no verbo. Então, vocês fazendo isso, vocês vão exercitar tanto a conjugação, tanto as estruturas afirmativa, negativa e interrogativa, tanto a união, né, desses elementos, sujeito, verbo e complemento, entender esses detalhes que unificam, como são as preposições, né, vão exercitar isso, usar as preposições certas, porque muito das reclamações que eu tenho é isso, eu não sei quando eu uso um ou outro, eu não sei o que usar, fica tudo meio fragmentado, então esse tipo de exercício nos ajuda a fazer essas conexões e fazer elas de forma certa, tá? Então, eu vou dar mais um exemplo aqui que não está escrito. Por exemplo, like. Do you like to go to the beach? Yes, I like to go to the beach. Or no, I don't like to go to the beach. Daí eu repito o que eu digo, só que na terceira pessoa. She likes to go to the beach or she doesn't like to go to the beach. Vocês não precisam fazer afirmativa e negativa de todas as respostas. Podem escolher um ou outro. Prestem atenção no que vocês estão perguntando para si mesmo e respondam com verdade, né? Assim, como se vocês estivessem fazendo uma conversa real. Outra coisa, façam isso oralmente primeiro. Explorem todos os encaixes de verbos com frases para fazer as perguntas aqui, antes de tentarem fazer isso escrevendo. Depois que fizerem oralmente, daí vocês, se quiserem, podem ir lá fazer essa mesma coisinha aqui de criar a pergunta, escrever a resposta e escrever a resposta na third person, ok? Escrito, fazer isso escrito, mas primeiro ele é um exercício oral, porque a gente quer também desenvolver a fluência de vocês. Alright, people, very good. So that's it for today. So see you on Tuesday. Vejo vocês na próxima terça-feira. A gente estourou aqui um pouquinho o tempo, alguns minutinhos, mas foi importante para conseguir explicar tudo até o exercício final. Então, thank you para quem ficou até o final. Quem não assistiu até o final, assiste a gravação. So see you next week. Bye bye and do your activities.